Fala família Vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, região sul do estado do Rio de Janeiro. Trazendo o vídeo aí de quinta-feira, o vídeo do dia seguinte, o vídeo, do pós-jogo de ontem aí, do empate do Vasco contra o Corinthians lá em Itaquera. Vamos falar de Vasco, vamos falar da final aí, da finalíssima de domingo, que está marcada aí para as 18 horas. Que eu estarei presente, se Deus assim permitir, Mas antes de mais nada, peço que você deixe aí o joinha, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com mais pessoas aí, para que esse canal aí, ele possa ser impulsionado aí no YouTube, e deixe também seu comentário, que seu comentário para mim é muito importante. Faça o que você puder fazer aí para me ajudar, porque o canal tá crescendo, gente, ó, 582 inscritos aqui no canal. Vamos chegar aos 1000, hein? Título aí da Copa do Brasil. Meta, galera. Meta aí, ó. Foco. Chegar a 1000 inscritos aqui no canal com o título da Copa do Brasil. Coroar aí, ó, esse início de trabalho com esse título da Copa do Brasil, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Que já tem uma polêmica. Eu vou trazer aqui mais tarde, tá? Vou trazer aqui mais tarde. Pessoal, chegando aqui para mais um vídeo. O jogo ontem foi tenso. Ontem, ó, cabelo tá grande. O pessoal deve estar achando aqui que meu cabelo tá muito grande. Pô, esse cara não corta o cabelo não, cara. Vai cortar o cabelo não? Eu vou cortar depois de domingo, tá? Vou continuar com o cabelo assim. Depois de domingo, depois o Vasco sendo campeão, eu corto o cabelo na segunda, na terça-feira. Aqui meu barbeiro aqui, ele começa a trabalhar de terça para frente. Segunda-feira ele costuma folgar, entendeu? Mas eu vou cortar meu cabelo depois. Estarei lá se assim Deus permitir, me der saúde, Se ele proporcionar, que depende também da vontade dele. Já está comprado, Vontade eu tenho de estar lá, claro, mas Deus é que sabe de todas as coisas. Então, pessoal, olha só. Ontem foi tenso, o Vasco jogou bem. Ficou aquele gostinho, de que poderia ser melhor. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O Vasco ganhando de 1-0 lá, eu falei isso no vídeo anterior. Quem viu o vídeo de ontem, do final da noite, já foi ao ar logo de madrugada. Eu falei anteriormente que 1-0 para o Vasco lá poderia ser melhor, poderia. 1-0, claro, é uma vantagem absurda para jogar aqui no Maracanã depois. Cara, mas esse time, já não é de hoje, esse time se acomoda muito. A gente vê que esse time do Vasco, ele tende a se acomodar quando ele está com uma determinada vantagem. Então, com o 0-0, o meu pensamento, na minha humilde opinião, com o 0-0, o time tende a ficar mais ligado, a ficar mais focado. Não vai ser fácil. O jogo aqui no Maracanã não é garantia de nada. O Corinthians está acostumado a jogar no Maracanã com torcida contra. A torcida deles costuma vir fazer barulho também. A torcida deles costuma acompanhar o time. É a única torcida aí, cara, de time grande que acompanha e que tem presença. A gente tem que reconhecer isso. A torcida do Corinthians, nesse ponto, ela é muito parecida com o Vasco, A torcida do Vasco, ela é mais abrangente, Eles não, eles saem de São Paulo para acompanhar o time para tudo quanto é lugar. Eles costumam vir em peso, tá? Então, eles vão vir em massa para cá, para apoiar o time. Vai ser difícil, vai ser um jogo difícil, vai ser complicado. Esse jogo vai ser definido nos detalhes, E o Vasco, cara, pelo menos nos primeiros 20 minutos aí, ele tem que achar um gol. O Vasco, nos primeiros 20 minutos, ele tem que ir para cima do Corinthians, ele tem que fazer um gol logo de cara, porque, cara, não dá para levar essa partida para os pênaltis, não dá para flertar com azar,
de deixar o jogo correr, igual aconteceu ontem. Por exemplo, o Vasco ele poderia ter feito lá uns 2-0 ontem. Pelas oportunidades que teve, né? A facilidade que o Vasco teve de jogar, cara, principalmente no meio-campo, eu vou falar disso já já. E o Vasco era para ter feito, ter aproveitado as oportunidades e não aproveitou. Eu acho que perdeu gols ali. O Vasco ele dominou o jogo, ele teve mais posse de bola, né? Ele foi para cima do Corinthians. O Corinthians ele deixou jogar. Dorival Júnior ele mudou o time do Corinthians para a partida de ontem. Ele mudou o Corinthians para a partida de ontem. Por isso que o Corinthians ali ele não rendeu. Acho que o Dorival ele não vai fazer a mesma coisa aqui para o jogo do Maracanã. Já vou falar o porquê. Ele não vai fazer. Então aqui vai ser muito diferente. Vai ser muito diferente. Vai ser complicado também, por mais que o torcedor do Vasco vá comparecer, os ingressos estão esgotados, mas vai ser complicado. Então o Vasco ele teve a chance ontem, ele dominou a partida, só que ele não transformou essa vantagem, essa posse de bola em gols. O Vasco não transformou, né? Então eu acho que ficou um quê a mais ali faltando, faltou caprichar nas finalizações, faltou ali caprichar mais no passe final ali, né, da jogada e tudo. O Cauã meteu uma bola na trave, poxa, foi falta de sorte. Mas é que eu tô falando para vocês. O Dorival aqui, eu tenho um corte aqui do Rica Perrone que eu peguei hoje, eu vou colocar aqui para vocês o que o Rica fala, é um negócio interessante. O Dorival, ele optou com vir com o Rodrigo Garro no ataque. E ele tirou o Carelli, né? O atacante Carelli, que vinha jogando, e o Dorival optou por botar o Garro, e ele botou o Bidon no meio junto com o Ranieri para fazer o meio-campo ali. E o Corinthians ele não rendeu. Essa formação, o Dorival Júnior, ele terminou com ela na partida contra o Cruzeiro, que o time foi bem contra o Cruzeiro. Só que ele achou que ele podia entrar com essa formação, que ela ia surtir efeito, que ela ia render. Só que não rendeu o resultado que ele esperava. Eu creio que o Dorival Júnior ele vai voltar com o Carelli. O Carelli é um atacante enjoado, o Carelli é um atacante chato. Ele vai voltar com o Carelli aqui para domingo. E o Vasco tem que abrir o olho, o Vasco tem que estar atento, principalmente no Carelli e no Depay. Porque Depay é o tipo de jogador, cara, que gosta de fazer gol nesses jogos. É o tipo de jogador que ele aparece, é o tipo de jogador que ele sobressai nesse jogo. Então vai ter que ter muita atenção, ter mais atenção do que teve até mesmo mais do que ontem, né? Então eu creio que o Dorival Júnior ele vai vir com uma formação diferente, que ele viu que não rendeu. Ele vai vir com o Carelli, deve botar o tal do Bidon ali do lado esquerdo, do lado direito, não sei, que eu acho que vai render mais. O Rica Perrone, ele explica aí direitinho. Fica aí com o corte do Rica Perrone para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Né? O Dorival resolveu colocar o Garro no time. Para colocar o Garro no time, ele desfez ali uma parte do time que ele tinha usado para bater o Cruzeiro, principalmente em Belo Horizonte. Voltou com o Garro. Para voltar com o Garro, ele teve que botar o Bidon um pouco mais no meio, tirou o Carille. Enfim, o time do Corinthians deu uma mudada, a bola não chegou. E o Vasco, aquele dinizismo que a gente gosta, né? Tomou a iniciativa do jogo. Pegou a bola, botou no chão e falou, vou jogar. Foda-se, se é no estado do Corinthians, onde é que é e tal. E o Vasco, sem abrir mão do seu sistema defensivo, sem se expor demais, mas o Vasco foi jogar. Acho até que em alguns momentos do jogo, pelo menos duas vezes, uma no primeiro tempo e uma no segundo, teve ali um intervalo de 10, 15 minutos que o Vasco subestimou a possibilidade de ganhar o jogo. Teve um espaço grande, retomada de bola no meio de campo em sequência, o Vasco começou a chutar de qualquer jeito e tal. Se construísse ali, o Vasco tinha a possibilidade mais clara do que o Corinthians. Então, pessoal, eu vi que o Rica Perrone falou agora, nesse corte dele aí, é aquele lance que eu falei. O Dorival Júnior não gostou do rendimento do time ontem, ele viu que o time não jogou, ele viu que o time não rendeu, e ele deve voltar com a outra formação que ele estava vindo antes, com o Carelli no ataque, de repente aí o Bidon abrindo pela esquerda ou pela direita, não sei. Ele vai voltar com a formação que ele vinha jogando antes, e aqui vai ser totalmente diferente, gente, totalmente diferente. Não tem nada ganho, tá 0-0 ainda, tem mais 90 minutos, o Vasco tem que se impor aqui dentro, o Vasco tem que meter um gol logo de cara aqui dentro, que senão a coisa vai complicar. O Corinthians está acostumado a jogar jogos assim,
entendeu? Apesar de que o elenco não é tão superior assim do Vasco, a mídia tem colocado o Corinthians aí como favoritismo aí fora do normal. Os pseudo-jornalistas aí, né, falando um monte de besteira. Eu não dou nem ideia, cara. Eu não dou nem propaganda para esses caras aí, entendeu? Eu não dou nem repercussão para esses caras. Eu não coloco. Tem gente que coloca. Cara, nada contra, entendeu? Cada um faz o que quiser. Aí tem gente que coloca corte de jornalista falando mal do Vasco. Cara, eu não dou nem ideia para esses caras. Eu não dou nem fama para esses caras. Esses caras só falam besteira. E ganham dinheiro para falar besteira. Entendeu? Pseudo-jornalistas. Pessoal da Band. Pessoal, porra, só tem maluco, cara. Só tem maluco lá. Entendeu? Então, Corinthians não tem esse favoritismo todo, tá? O Vasco também não. Então, assim, é um jogo que vai ser decidido nos detalhes. É o típico de jogo que vai ser decidido nos detalhes. Dorival Júnior é um excelente técnico, tá? E todo cuidado aqui é pouco, cara. Então, assim, com certeza o Dorival Júnior vai mudar aquilo ali. Os jogadores do Corinthians saíram discutindo. Teve jogador ali batendo boca um com o outro. O Dorival Júnior discutindo com a torcida. O negócio lá tá esquisito, mas isso aí não é certeza de nada. Pessoal, falar de uns cortes aqui do Fernando Diniz, da entrevista coletiva dele após o jogo, né? E um fato curioso aqui de um jornalista da ESPN que perguntou sobre o Felipe Coutinho, né? Quando ele chegou no Vasco, da liderança do Felipe Coutinho no time, no elenco, a importância dele, que ele tem para o elenco do Vasco da Gama. E o Fernando Diniz falou uma coisa curiosa, cara. Ele falou que o Felipe Coutinho luxou o ombro dele numa partida contra o Santos e desde lá ele não quis deixar o time na mão e vem jogando através de injeção, cara. É isso aí. Coutinho vem jogando no sacrifício. Ele falou que o Coutinho vem jogando machucado de lá para cá. No sacrifício, não tem desempenhado direito, que toda vez que ele pega a bola para proteger, ele bota o braço na frente para não encostarem nele. Entendeu? E por causa do receio do ombro, e ele diz que isso atrapalha a performance do jogador, e ele vem jogando no sacrifício aí através de injeção aí para amenizar a dor. Fica aí com o corte do Diniz aí falando sobre o Felipe Coutinho. Aqui, Diniz. Boa noite, Rodrigo Jupi, ESPN. Queria que você destacou a partida do Felipe Coutinho hoje, uma partida muito para o grupo também, bem taticamente, também tecnicamente, mas queria que você falasse um pouco sobre o papel dele ao seu lado como um dos líderes desse elenco, um jogador que já ganhou tudo lá fora, numa semana de 2 decisões em que o clube não ganha um título desse tamanho há 14 anos. Eu queria que você falasse um pouco do papel dele nesses dias. Não vou falar só nesses dias. Eu acho que desde que eu cheguei aqui eu tive uma conexão imediata com o Felipe, no primeiro contato, antes de treinar, e já a gente criou uma conexão muito forte. Ele tem me ajudado sistematicamente desde quando eu cheguei aqui. Teve talvez o momento mais emblemático da temporada. Eu nunca falei isso, mas depois do jogo do Santos, o Coutinho teve uma subluxação no ombro e ele ficou jogando, ele tomava injeção para jogar, injeção local. Umas 4 partidas, tamanha era a vontade que ele tinha de ficar. E isso foi uma coisa que marcou muito. Esse foi o grande momento do Felipe, para mim, desde que eu cheguei aqui. Porque todo mundo sabe, quem teve problema no ombro, sabe que é muito difícil. E ele não conseguia produzir, obviamente, o que ele poderia produzir por conta do ombro. Então perdia muito lance, que não conseguia erguer a mão para proteger a bola. Mas ele ajudava em outros aspectos de liderança, quando ele estava livre com a técnica que ele tem, ele também conseguia produzir alguns lances tecnicamente. Então isso mostra o tanto que ele está compenetrado e conectado com o time. Desde a minha carreira inteira, acho que nunca aconteceu isso. Era uma lesão de fato verificar. O departamento médico, esperar recuperar. E ele se arriscou muito. E eu acho que ele chega no final da temporada, ele tem um merecimento muito grande para que coisas boas aconteçam para ele. E daqui até o final, hoje, como foi contra o Fluminense, ele é um jogador muito especial, muito criativo. Sempre falo isso, é um privilégio muito grande, um presente para o Vasco, um presente do futebol brasileiro, ter um cara da categoria dele jogando aqui. Um outro dado importante, que o Coutinho, quase todos os jogos, ele é um dos jogadores que mais corre, somando as 2 equipes.
Então, ele é um cara que não frequenta mais o departamento médico, treina todos os dias, joga quase as partidas quase que na sua totalidade, com ritmo, com boa intensidade, e é um cara que merece muita coisa boa. Agora o Lineker Beyond vai perguntar ao Diniz sobre o fato, né, de jogar no Maracanã mais uma decisão, coisa que sempre fez parte da história do Vasco, mais uma decisão sendo disputada no Maracanã, dentre muitas outras, né, que já foram disputadas, e muitas outras conquistas também adquiridas no Maracanã. E se o Vasco, na eminência aí da reforma de São Januário, já está vendo aí, de outra forma, a possibilidade de usar mais o Maracanã ao invés do Engenhão, né? Assim, resumindo a pergunta do Lineker, né? De repente a diretoria não vai visar aí jogar mais, ter mais jogos no Maracanã, né, no meio da reforma de São Januário, e deixar um pouco o Engenhão de lado, né? O Fernando Diniz, ele responde que ele não vê dessa forma, ele não tem essa esperança, apesar dele gostar muito de jogar no Maracanã. Ele diz que gosta da torcida do Vasco, é cada vez mais apaixonado pela torcida do Vasco, e a torcida do Vasco com certeza vai apoiar. E ele falou também que ele não vê isso acontecendo, porque três times no Maracanã, ele falou que vai ser muita coisa, e ele acha isso meio inviável. Falou também a respeito do campo, comparando o gramado lá da Arena de Itaquera, né, que ele diz que é um gramado que não é ruim, mas é diferente, que é uma mistura ali com grama sintética, e muitas vezes o jogador escorregava na hora de tomar uma iniciativa, caía no chão, tentava ali ir atrás da bola e derrapava. Ele falou que isso atrapalhou muito o time no jogo de ontem ali, que foi um fator ali culminante para impedir as jogadas do Vasco. E ele fala do Maracanã, que tem um gramado excelente, que é muito diferente, que o Vasco vai saber aproveitar isso. Fica com mais esse corte aí do Fernando Diniz. Diniz, boa noite. Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. Você comentou sobre o gramado aqui da Neoquímica Arena, e em um momento da história do Vasco que ele se reconecta com o Maracanã, ganhando uma atmosfera incrível nos últimos jogos decisivos. Entra mais um na história, mais um jogo decisivo. Queria saber o que você espera da torcida no Maracanã em relação à atmosfera, e em relação ao gramado, o que você acha que atrapalha daqui na Neoquímica Arena, como você falou anteriormente, e se isso limita a procura em uma possível reforma e ampliação de São Januário, a ida do Vasco para o Newton Santos. Queria que você falasse um pouco também o que você espera da diretoria em relação ao Maracanã quando o São Januário entrar em reforma. Obrigado. Eu acho que o Maracanã não tem possibilidade de jogar 3 times lá. Eu acho que é uma coisa que não tem. Se puder jogar no Maracanã e a diretoria, seria um sonho para todo mundo. Eu particularmente gosto do Maracanã. Acho que o gramado, desde que eu passei pelo Fluminense em 2019, que eu acompanhei mais de perto o Maracanã até hoje, talvez viva o seu melhor momento. O gramado está muito bom para jogar Maracanã. Aqui o gramado é muito bom, excelente aqui o gramado. Semelha até muito os gramados europeus, mas tem um componente, um pouco de grama sintética, que é um campo diferente. É um campo que ele tende, a bola corre mais rápido, o jogador escorrega mais. Tem muitos jogos aqui que você vê o jogo sendo decidido, que o jogador escorregou, errou o time da bola. E se a gente pudesse jogar no Maracanã com mais frequência, para a gente seria muito bom com a reforma de São Januário, mas não sei se isso é possível. Em relação à torcida, eu tenho a convicção de que o torcedor vai esgotar os ingressos e vai nos apoiar nesse ao fim do jogo, e eu de fato adoro a torcida do Vasco cada vez mais, e a gente espera que essa conexão fique cada vez mais forte e no domingo ela seja fantástica. Agora, pessoal, deixa eu dar uma informação aqui que saiu hoje à tarde, e eu postei um vídeo curto aqui, só que eu não consigo entender por que o YouTube tem vídeos meus aí que o YouTube não entrega, cara. Eu queria saber qual é o critério do YouTube, né? Diz que é clique de visualização, mas enfim, né? Já foi escalado o soprador de apito. Eu vou botar a foto desse cidadão aqui, que vocês já sabem quem é. O Wilton Pereira Sampaio, de Goiás, mais uma vez vai apitar uma partida do Vasco da Gama. Eu acho que já é a 6ª ou 7ª vez que esse cidadão vai apitar um jogo do Vasco e uma final de Copa do Brasil, cara.
Eu pergunto pra vocês, cara, será que não tem outro árbitro na CBF pra apitar uma final, cara? Por que o Rafael Klein não é escalado de novo? O cara foi tão bem ontem, cara. O cara foi tão imparcial, o cara não roubou ninguém, o cara não prejudicou ninguém. Será que os árbitros bons, cara, a federação, a CBF, ela não gosta? Será que é isso, cara? Será que é isso? Porra, esse cara, ele tem um histórico muito negativo com o Vasco, cara. E ele tem um histórico de ajudar o Corinthians em muitas partidas também, cara. Muitas partidas do Corinthians que ele apitou, e não foi uma, duas, três, foram várias partidas, e que o Corinthians teve pênalti a favor, e o que teve pênalti contra o Corinthians que ele não deu, que ele não foi nem no VAR olhar. Cara, não é possível, cara. Não é que eu não sei qual é o critério, eu não sei que sorteio é esse, que o mesmo árbitro cai para apitar um jogo do Vasco 6, 7 vezes no ano, cara. Foram 5 vezes no Campeonato Brasileiro e, se eu não me engano, 2 vezes na Copa do Brasil. Essa vai ser a segunda. Ele apitou a primeira partida contra o Fluminense e ele vai apitar de novo agora uma final, cara. Uma final. Porra, já estão tramando, CBF, vocês já estão preparando já já estão preparando já a terra ali, já estão preparando o terreno, né? No caso ali, para dar o título pro Corinthians. É essa. Aí o pessoal vem falar aqui do filho do Sarni Chaldi, que é vascaíno, da mulher dele, que é vascaína, que estava no Maracanã comemorando, tietando o jogador do Vasco. Eu não vejo, cara, nenhum benefício pro Vasco com isso. Eu não vejo o Vasco ser ajudado em nada, cara. Eu não vejo. Eu só vejo ser prejudicado. Tá? Só vejo ser prejudicado. Olha só. Olha esse lance aqui, cara. Contra o Grêmio. Esse pênalti que ele deu pro Corinthians contra o Grêmio. Dá uma olhadinha, cara. Dá uma olhadinha só. O pênalti que ele deu a favor do Corinthians. O jogo terminou 4-4. Tá? E ele deu esse pênalti aqui pro Corinthians, ó. Contra o Grêmio. Tá? Porra, cara. Isso aqui é um escárnio, cara. Isso aqui é um escárnio. Isso é um escárnio, entendeu? E esse cidadão vai apitar um jogo contra o Corinthians de novo, em uma final. É sério isso, CBF? Mais uma vez, será que vocês não têm outro árbitro? Será que não tem outro juiz, a não ser Daronco, a não ser Wilton Pereira Sampaio, a não ser Rafael Claus? Só existe esses árbitros aí na federação, cara, para apitar jogos? Cara, não é possível, cara. Não tem um cara neutro. Não tem um cara aí que, porra, que ninguém escuta falar no nome dele, não. Sabe? Pra botar ali no sorteio. São sempre os mesmos, cara. Olha só, esse outro lance aí. Eu vou mostrar esse corte aí pra vocês. O Neto corintiano, comentando desse pênalti contra o Corinthians, a favor também do Grêmio, jogo também contra o Grêmio, bateu na mão do jogador do Corinthians aí, e nem o VAR ele chamou, cara. Aliás, o VAR também ele tem que chamar, né? O problema não é só o árbitro em campo, é o todo, é o geral, entendeu? É quem tá na cabine do VAR ali no ar-condicionado, que tá ali só para olhar aquela porcaria e não vê nada, entendeu? Não é possível. Olha esse pênalti, cara. Olha esse pênalti aí, daqui a pouco eu volto para falar com vocês. Olha só esse escândalo aí. Vamos marcar o pênalti do Yuri Alberto aos acho que 46 minutos. Só uma vergonha, né? Porque se fosse a favor do Corinthians, meu Deus do céu, já estaria gritando. Pá, como é que pode? Deixa eu falar. Que pênalti? Como é que o árbitro de Copa do Mundo não vai no VAR? Ele tomou a decisão dele. Que isso, cara? Foi muito pênalti pro Grêmio. Vocês viram o lance? Vocês viram o lance? A bola bate, o cara ergue o braço, cara. O cara ergue o braço dentro da área, a bola bate no braço dele. Ele nem no VAR vai, cara. Eu não acredito que o VAR não tenha chamado, cara. E o Neto fala. O Neto, que é corintiano, fala: caramba, que isso, que absurdo, cara. Porra, nem no VAR ele foi. É um absurdo porra, esse juiz, cara, ele teve lá no negócio da CPI do apito, ele teve envolvido. Depois desse jogo aí, ele chegou a ser suspenso junto com a arbitragem todinha desse jogo aí. Ele ficou na geladeira por bastante tempo, ficou apitando aí, se eu não me engano, partida aí de Série B, de Série C. Agora esse sujeito volta
apita 5 partidas do Vasco. Não estou falando que o Vasco foi prejudicado nos jogos que ele apitou, não. Que eu me lembre, não teve nada, mas já teve jogos que ele apitou do Vasco ali que o Vasco foi muito prejudicado mesmo, entendeu? Então, agora o cara é escalado para apitar uma final de Copa do Brasil, cara, onde o vascaíno, porra, já tá 14 anos já, almejando aí um título nacional, um título de expressão. Essa torcida que tá tão sofrida aí, cara, passando por problemas, vendo esse time aí penando aí, lutando para não cair todo ano. Porra, um monte de criança vascaína aí, cara, querendo ver um título do Vasco, fazendo vídeo na internet, no Instagram, nas redes sociais, tudo quanto é lugar. CBF, olha a responsabilidade que vocês estão tendo, hein? Olha a responsabilidade, olha o que vocês estão arrumando. Isso aí é sério. Futebol é uma coisa muito séria, apesar de muita gente não achar. Futebol é uma coisa muito séria. Tem gente aí com filho doente, igual eu já postei um vídeo aqui de um pai que o garoto tem problema de coração e o garoto pedia para ver os jogos do Vasco, independente do que fosse acontecer com ele ou não. O garoto não podia se emocionar, o garoto não podia se agitar. Mas o garoto não queria deixar de ver os jogos do Vasco. Tem essas crianças aí no Instagram, como a Sofia, como a Giovana, que tá fazendo vídeo chorando aí, cara, esperando por um título que elas nunca viram, sabe? CBF, olha o que vocês vão fazer. Muita responsabilidade nessa hora. Muita responsabilidade nessa hora. Não mancha mais uma competição, por favor. Não manche mais essa competição, como o Campeonato Brasileiro já foi manchado esse ano, tá? O Campeonato Brasileiro, ele terminou com uma mancha enorme. Então, por favor, CBF, não mancha mais essa competição. Não mancha mais uma competição no final do ano agora, que é a Copa do Brasil. Tá? Que seja uma coisa justa. Se o Vasco tiver que perder, que perca na bola, que perca na honestidade. Se o Corinthians tiver que ser campeão, que ele seja campeão na honestidade e não com a intromissão do juiz, não com a intromissão do árbitro e não com o árbitro se destacando na partida mais do que os próprios jogadores. Tá? Eu espero que tenha muita coerência nessa final, porque eu já estou preocupado, cara. Eu já estou muito preocupado para essa final com a escalação desse árbitro aí. Olha, pessoal, o Adson tá voltando aos treinamentos aí, já tá treinando com bola. Vou botar o vídeo do Adson aí, ó. Muito bom ver o Adson voltando a treinar. Ele que teve aí uma contusão séria aí na tíbia, né? Por 2 vezes ele teve que passar por cirurgia. E o Adson vai ser uma boa opção aí pro ano que vem aí, principalmente na jogada aí pelas pontas do Vasco. Aí é um jogador muito arisco, muito insinuante, assim como o Andrés Gomes também é. E você escalar o time de repente, o Adson em forma, né, em condições, escalar o Andrés Gomes de um lado ali, no lado esquerdo, e o Adson do lado direito, olha, vai dar um jogo bom, cara. Com certeza vai dar muito bom pro Vasco aí. O Adson voltando vai ser de suma importância, assim como o Jair, né? Só que o Jair deve voltar só a partir do meio do ano que vem. Olha, o Vasco venceu os últimos 23 confrontos em mata-mata em que não perdeu o jogo de ida, tá, gente? Isso é muito importante. Os últimos 23 confrontos de mata-mata que o Vasco não perdeu o jogo de ida, como ele empatou com o Corinthians, né? O Vasco venceu e foi campeão, tá? Ou então passou de fase ou se classificou. Essa pegada vem desde 2008, tá? Desde 2008 o Vasco vem mantendo assim essa constância, né, de não perder o jogo de ida e acabar se classificando ou sendo campeão no jogo de volta. Uma última notícia aqui sobre o Andrés Gomes, desculpa. O Vasco vai comprar o Andrés Gomes por 25 milhões de reais, acho que é de reais, né? 25 milhões de reais. O Andrés Gomes aí, que tá agradando muito, que tem jogado uma bola redonda. Pô, o cara é abusado, o cara é insinuante, o cara vai para cima, ele não tá nem aí, ele dribla 2, 3, ele vai ser muito importante aí para domingo, para enfileirar a defesa do Corinthians aí, para deixar os atacantes sair na cara do gol.
O Andrés Gomes, que vem desempenhando muito bem, vem jogando muito bem, principalmente nessas partidas decisivas aí da Copa do Brasil. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado pela audiência de vocês. Desculpe qualquer coisa. Vou meter meu pé. Fiquem com Deus. Saudações vascaínas. Estou aqui naquela energia aqui, naquela contagem regressiva para domingo. Minhas mãos já estão geladas, já estão ficando geladas de novo. Eu fico por aqui. Tenham uma noite abençoada, uma quinta-feira abençoada para vocês e para toda a família de todos vocês. Fiquem com Deus e vitória, Vasco!